Começa agora. Sementes da Fé. Um programa para abençoar a sua vida através da ministração da Palavra de Deus e oração. Sementes da Fé. Apresentação: Francis Souza. Uma boa noite, querido ouvinte. Mais uma vez estamos aqui. Eu sou Francis Souza, pastor da Igreja Batista Nacional El Shaddai, Extensão Papagaios, uma igreja abençoada e abençoadora nesta cidade. Vamos meditar na Palavra de Deus mais uma vez hoje. Eu vou pegar o livro de Atos, capítulo 4, versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Querido ouvinte, é impossível você ter uma experiência genuína com Cristo e permanecer o mesmo. As pessoas percebem mudanças em você, ainda que você mesmo não perceba. Além do próprio Jesus, nenhum outro nome é mencionado no Novo Testamento mais frequentemente do que o de Simão Pedro. Ele era uma figura central dos 3 anos de ministérios de Jesus e nos 3 primeiros anos da igreja primitiva. Nenhuma outra pessoa falou tão frequentemente ou foi tão mencionada nos evangelhos quanto Pedro. Nenhum outro discípulo foi tão frequentemente reprovado e corrigido quanto Pedro. Enquanto outros poderiam ter pensado coisas erradas, Pedro os alertava. Ele parecia dizer qualquer coisa que lhe viesse à mente naquele momento. E as pessoas sempre sabiam onde estava com Pedro. Sabemos da história em que Pedro andou sobre a água, e muito se fala sobre o fato de ele ter afundado. Mas também deve ser salientado que Pedro foi o único que se atreveu a dar um passo tão corajoso de fé. E pelo menos por um tempo, ele andou sobre as águas com Jesus. Em Cesareia, Jesus perguntou aos discípulos: "E vocês? Quem vocês dizem que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", conforme está lá em Mateus 16:16. Sim, Pedro negou o Senhor mais tarde. Sim, Pedro falhou feio, mas ele foi reconduzido por Jesus. E ele levantou-se no dia de Pentecostes e pregou o primeiro sermão para a igreja primitiva, o que resultou em nada mais, nada menos que 3.000 novos crentes em Cristo Jesus. De acordo com a história da igreja, Pedro foi forçado a assistir à crucificação de sua esposa. Depois disso, ele próprio foi crucificado e pediu para ser executado de cabeça para baixo, porque ele se sentia indigno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. Pedro é um herói da fé, que balançou seu mundo como poucos. E Deus ainda procura homens e mulheres para balançar o mundo. Querido ouvinte, a pergunta que eu faço hoje para você: você tem balançado o mundo ao seu redor com a palavra de Deus? Ou você tem contrariado a orientação de Paulo, que diz que nós não devemos nos conformar com o mundo? Você tem aceitado todas as coisas que são abomináveis ao Senhor e se calado? Quando nos conscientizamos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, sentimos alegria em declarar o seu reinado em nossas vidas. Não se deixe enganar por falsas doutrinas. Não se deixe enganar por falsos mestres que ensinam erros bíblicos para satisfazer o ego de quem os ouve e criam artes mirabolantes para prender você à pregação. Saiba que somente Jesus pode salvá-lo. Que você é lavado no sangue de Cristo. Nada, eu disse nada, pode manchar a sua salvação. Você não precisa de bugigangas atreladas à sua fé. Tipo que você queria aumentar a sua proteção. O que pode ser mais forte do que o sangue de Cristo?
Se o sangue de Cristo não é suficiente para te salvar, para te livrar de mal-olhados, para te livrar de armadilhas, eu não sei dizer que é mais forte para você. Meu amigo, Deus é perfeito. Sua perfeição abrange tudo quanto criou e tudo quanto Ele faz. Se você recebeu promessa de salvação da parte de Deus, você não precisa de mais nada para aumentar a sua armadura. Confira lá em Efésios 6, onde vai falar da armadura da fé. A orientação que eu tenho para você, segundo o que falamos sobre Pedro, é: vá, balance o mundo com as boas novas do Evangelho de Cristo. É momento de comunhão com o Pai. Oração. Bem, meu irmão, essa palavra é muito forte para nós. Balançar o mundo com nossa convicção em Cristo Jesus. Às vezes, você pode se sentir fraco, você pode se sentir incapaz de fazê-lo, mas não tema. Eu tenho uma notícia para você. Não é você. Nunca foi você, nunca fui eu, não somos nós. Toda a palavra vem de Deus. Tudo o que fazemos, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas instrumentos. Quando pensamos que somos importantes, que nós fazemos as coisas, é aí que está o maior erro. Satanás usa essa artimanha para nos desviar do propósito de Deus. A ideia de Satanás é que quanto mais pensarmos que somos capazes, menos vamos procurar por Deus. E realmente é isso que acontece. Você só procura, nós só procuramos por Deus no momento de dor, no momento de angústia, no momento de doença. Quando está tudo bem, dificilmente lembramos de Deus. Dificilmente nos ajoelhamos e oramos a Deus. Dificilmente nos fechamos em nosso quarto em secreto e oramos ao Pai em secreto que nos atende. Nós temos que conscientizarmos que é Deus, sempre foi Deus e sempre será Deus. Nós somos instrumentos utilizados por Deus. Quando pensamos assim, somos mais felizes, somos mais realizados em nossa fé. Nós deixamos aquela ânsia de querer sobressair sobre o outro, porque entendemos que somos apenas instrumentos. Não nos preocupamos se o outro está pregando mais. Nós queremos é que todos preguem a palavra de Deus. Quero orar com você agora. Curve a sua cabeça, se você puder, e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos por tudo em nossa vida. Pedimos, Senhor, que abençoe a vida de todos os que nos ouvem agora e oram comigo. Senhor, sê conosco em nossa lida diária. Guia-nos em Teu Santo Espírito. Dá-nos, ó Pai, discernimento espiritual, que nossas ações sejam reflexos do Teu habitar em nós. Senhor, dá-nos uma semana abençoada, que toda cilada, que toda armadilha, que toda maledicência contra nós caia por terra. Senhor, abençoa nossa vida financeira, amorosa, nossa vida familiar. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho, o nosso estudo. Que todos os nossos planos, que todas as nossas metas se concretizem. Senhor, que nós não tenhamos nenhum plano fora do Teu Santo Espírito, ó Pai. Que tudo quanto quisermos fazer, que seja baseado em Teus propósitos, Senhor. Nós sabemos que a Sua vontade é boa, agradável e perfeita, ó Pai. Senhor, nós pedimos em o nome de Jesus. Amém. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final de mais uma Sementes da Fé. Eu quero agradecer a todos que nos acompanham. Eu quero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e de seus familiares. Eu quero desejar a vocês a bênção de Deus, uma semana abençoada a todos. Que Deus nos permita estarmos reunidos aqui na próxima segunda-feira. Lembrando, procure uma igreja. Eu nunca vou me cansar de falar isto, mas procure uma igreja que fale de nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja mais próxima do Pai e não de você.